Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, com muita alegria na presença do Senhor, para a nossa devocional dessa noite. E hoje eu quero meditar com os irmãos um texto bastante conhecido da Palavra de Deus, mas muito bonito, capítulo 11 do Evangelho de João. Esse capítulo todo conta a história da ressurreição de Lázaro. A gente vai ler só alguns versículos, mas é um capítulo muito bonito que vale a pena depois o irmão ler com bastante atenção todo esse capítulo, porque ele fala muito da mensagem do Evangelho, daquilo que Deus veio fazer por nós. João 11, nós vamos ler os versículos de 38 a 45. João 11, de 38 a 45. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus, pois, novamente comovido em si, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar aonde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor é que assim falei, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que haviam visto as coisas que Jesus fizeram, creram nele. Amém? Irmãos, nessa história, nesse contexto aqui, Jesus então está com seus discípulos num determinado lugar, quando alguém chega e diz para ele: Senhor, Lázaro, aquele a quem o Senhor ama, aquele seu amigo lá de Betânia, está doente. E Marta e Maria, suas irmãs, me mandaram aqui vir avisar o Senhor que ele está doente. Jesus, então, gostava muito de Lázaro e ele então sentiu muito por isso, mas ele só já não sabia da enfermidade, como ele sabia que Lázaro morreria e que ele então ressuscitaria Lázaro, porque ele disse: olha, essa enfermidade, está lá no versículo 4, ele disse: olha, essa enfermidade é para a glória do Senhor. E ele então disse para os seus discípulos: olha, nós vamos voltar para a região de Betânia, porque Lázaro dormiu, adormeceu, e eu vou acordá-lo. E seus discípulos então até pensaram que ele estivesse dizendo que Lázaro estava mesmo dormindo, mas não, Jesus disse: Lázaro morreu. Então Jesus já sabia não só da enfermidade de Lázaro, mas da sua morte e da sua ressurreição que haveria de acontecer. E mesmo assim, Jesus então se demorou por mais 2 dias ali. Os discípulos temiam que Jesus voltasse para a região de Betânia por causa dos judeus, mas ele foi. E quando ele chega em Betânia, ele acha Lázaro já sepultado há 4 dias. Jesus então pôde falar e testemunhar a um grande número de judeus que ali estavam, porque as pessoas tinham saído de Jerusalém, ido para Betânia para consolar Marta e Maria. Então Jesus chegou ali no momento em que haviam muitos judeus de Jerusalém reunidos ali, e Jesus então pôde falar, e ele então nesses versículos aí no começo do capítulo ele fala sobre ser a ressurreição e a vida, e quem crê nele jamais então morrerá. Ele então ressuscita Lázaro na frente daqueles judeus, e Maria, então, testemunha da sua fé, Marta, testemunha da sua fé de uma maneira grandiosa. Lá nos versículos de 25 a 27, versículos muito bonitos, Jesus diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? E Marta então responde para Jesus: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir ao mundo. E Jesus então fala àqueles discípulos: Marta testemunha da sua fé em Jesus Cristo, e muitas pessoas ali então são salvos. Jesus chora, Jesus mostra qual o propósito da sua vinda aqui, ele ressuscita Lázaro, e muitos judeus que estavam ali então são convertidos ao Evangelho. Irmãos, muitas vezes nós vamos atrás do Senhor
para que Ele então nos ajude na solução dos nossos problemas. E em algumas oportunidades nós necessitamos de um verdadeiro milagre, que Deus faça um verdadeiro milagre nas nossas vidas. Assim como nessa situação, Marta e Maria mandaram chamar o Senhor, elas foram atrás do Senhor, porque elas precisavam que o Senhor estivesse com elas, e elas precisavam então da solução para aquele problema, elas precisavam então de um milagre. E nós também vamos atrás do Senhor, atrás de milagres físicos, às vezes emocionais, às vezes materiais, mas nós precisamos aprender algumas verdades com esse texto. A primeira verdade que nós precisamos aprender é que milagres só acontecem para que o nome de Deus seja glorificado. Quando Deus se propõe a solucionar um problema nas nossas vidas, Ele deseja que o nome dele seja glorificado. Isso fica muito claro aqui nesses versículos. No versículo 4, Jesus disse que essa doença era para a glória de Deus, para que o Filho do Homem fosse glorificado. Depois, no versículo 40, ele diz para Marta: olha, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. No versículo 42, ele diz para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, mas eu estou dizendo isso para que as pessoas que estão aqui vejam que eu sou o Cristo e que tu me enviaste. Ele queria que aquela situação servisse então de testemunho para a glória do Senhor. E o versículo 45 diz então que muitos judeus creram. Deus, ele não faz milagres para nos vingar ou para nos agradar. Ele não soluciona os nossos problemas porque nós precisamos muito dessa solução para que a nossa vida seja mais tranquila. A vida com Deus não é assim, porque muitas vezes nós pedimos: Senhor, me livra dos meus inimigos, que eu tenha vitória sobre as pessoas que me afligem, mas a nossa intenção às vezes é: Senhor, me vinga, né? Senhor, me faz reconhecido, que através disso as pessoas possam me ver, que as pessoas possam então me notar. Esse não é o propósito de Deus. É por isso que lá em Tiago 4:3, né, diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar nos deleites de vocês. Vocês pedem para fazer a vontade de vocês. Vocês não entendem que quando eu opero alguma coisa na vida de vocês, a minha intenção é que o Pai seja glorificado. É a glorificação do nome de Deus. A gente precisa aprender a se humilhar diante de Deus quando a gente precisa de alguma coisa e dizer: Senhor, eu preciso muito disso, não para que a minha vida seja melhor, mas para que Cristo seja conhecido através de mim. A gente precisa que os nossos problemas, que a solução das nossas dificuldades, quando Deus então age, que elas sirvam para que outras pessoas creiam no nome do Senhor, creiam que Jesus foi enviado então por Deus. Quando Deus realiza algo em nós ou por nós, Ele não está pensando na gente, Ele está pensando nele. Lá em Romanos 11:36 a Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. E isso prova então o amor de Deus por nós, porque Ele só nos dá uma coisa quando Ele sabe que é bom, quando aquilo faz parte do plano dele, do propósito dele para nossas vidas. Ele faz muito mais do que nós esperamos, do que nós pensamos, está lá em Efésios 3:20, né? Aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos, do que nós esperamos. Mas Ele opera milagres nas nossas vidas, Ele nos ajuda com a solução dos nossos problemas, primordialmente para que o nome dele seja glorificado. Se você precisa de algo na sua vida, pergunte a Deus, pergunte a você mesmo: o nome de Cristo vai ser glorificado através disso? Ou eu estou pedindo apenas porque eu acho que é importante, porque eu desejo que seja assim? Deus tem um plano, tem um propósito, e o nome dele deve ser engrandecido em toda e qualquer situação nas nossas vidas. Segundo lugar, Deus opera milagres como e quando Ele deseja. Quando Deus se define na Bíblia, Ele diz: eu sou, porque Ele é soberano. Essa é a definição dele: eu sou. Os nossos desejos, intenções, ações, aquilo que a gente acha, não interfere na vontade soberana de Deus e nem no poder absoluto que Ele tem sobre as nossas vidas e sobre as situações que acontecem. Por isso, a gente tem que pedir a Deus o que a gente precisa, mas a gente tem que estar pronto para ouvir a resposta que Ele tem para nos dar e aprender a aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas, porque Ele faz o que Ele quer e quando Ele quer.
ele demorou mais 2 dias para chegar até Lázaro, porque ele tinha o tempo dele, ele tinha o propósito dele, ele queria que Cristo fosse glorificado naquela situação, que os judeus crescem. Então ele esperou até a hora certa. Ele podia ter ido qualquer hora, ele podia ter mandado Lázaro ressuscitar de onde ele estivesse, mas ele quis que assim fosse, e assim ele fez, para que Deus fosse glorificado. E ele mostra então que ele tem o controle absoluto sobre todas as situações. Muita gente às vezes começa a jejuar, fazer campanha de oração, tentando mudar a vontade de Deus a respeito de uma determinada situação. Não faça isso. O seu jejum, a sua oração, a sua santificação, ele tem que servir não para que Deus te atenda da maneira como você quer, mas para que você esteja pronto para receber a vontade de Deus, para aceitar a vontade do Senhor, seja qual ela for. A gente tem que lembrar sempre da experiência que os judeus tiveram lá no Vale dos Desejos, quando eles disseram para Deus: Senhor, nós queremos codorna, nós queremos carne. Deus disse para Moisés: Moisés, fala para o povo que o maná é suficiente. E o povo diz: não, mas a gente não quer, a gente quer carne. E Deus disse: então vocês vão ter carne. E a Bíblia diz que eram tantas aves que as pessoas pegavam com as mãos, mas teve gente que nem conseguiu engolir aquela carne e morreu então sufocado. Aquela carne significava o desejo que aquelas pessoas tinham de fazer conforme a vontade delas, e aquilo sufocou elas. E Deus assim permitiu que fosse para que o povo de Israel entendesse que não se tenta ao Senhor seu Deus, que aquilo que Deus determina é o que nós devemos aceitar, é a vontade de Deus. No caso de Lázaro foi a mesma coisa, ele foi no tempo dele e resolveu do jeito dele. E nós precisamos entender isso. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é soberana. E muitas vezes nós queremos um sim, mas Deus quer nos dizer não. E nós devemos aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Por último, milagres acontecem para aqueles que aprendem a esperar pelo Senhor, a confiar nele e a viver para ele. A Marta e Maria mandaram chamar Jesus porque elas sabiam que ele era a solução do problema. Elas esperaram por ele e elas disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido, porque elas criam no poder dele. Lá em Isaías 64:4, a palavra de Deus nos diz que nunca houve um Deus como o nosso, que trabalha para aquele que nele espera. Nós precisamos aprender a esperar ao Senhor. Nós precisamos colocar a nossa expectativa no Senhor Jesus. Quando nós desejamos um milagre, irmãos, nós precisamos aprender a viver para o Senhor, a viver para a glória dele. Buscar o Senhor em primeiro lugar, como está escrito lá em Mateus 6. A gente precisa aprender a amar a Deus mais do que a gente ama as coisas que a gente deseja. Você realmente quer alguma coisa? Ame a Deus mais do que você ama essa coisa que você quer. Para que Deus, então, possa realizar o seu desejo, solucionar o seu problema e ser glorificado através da sua vida. Para que as pessoas vejam a ação e o poder de Deus na sua vida, transformando a sua maneira de pensar e a sua maneira de viver. Quando a gente se move para Deus, Ele também se move para nós. E assim, então, a glória dele pode ser vista através de nós. Então, não é a nossa vontade, não é o nosso desejo, não é o milagre que Deus vai operar por nossa causa, mas é para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Então vamos orar pelos nossos milagres, pela solução dos nossos problemas, vamos clamar ao Senhor, sabendo que o Senhor pode ser glorificado através da nossa vida, através da nossa oração, através das soluções que nós buscamos, das respostas que nós precisamos. Vamos continuar orando pelos enfermos, aquelas pessoas que estão com Covid. A irmã Áurea pediu por familiares da cunhada dela. A irmã Kellen tem pedido por um amigo. A irmã Welcia também tem pedido por amigos que estão enfermos. A família da Sara, graças a Deus, se recuperou, mas vamos continuar orando por eles. Perderam a sua avó nessa situação toda. Vamos orar por aquelas pessoas que nós não conhecemos, a família da Lohana também. Vamos olhar por essas pessoas que nós não conhecemos, mas que estão necessitando da graça de Deus. Vamos continuar orando pelos irmãos da nossa igreja, nossos irmãos idosos, também por aqueles que estão precisando de emprego. Vamos orar pelas famílias, pela igreja, vamos orar pelo Brasil e pelo mundo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te engrandecemos e nós exaltamos o teu nome.
porque o Senhor é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, e o Senhor pode operar qualquer milagre, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Mas nesse instante nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir: Senhor, olha para dentro de nós e nos ajuda a entender se aquilo que nós buscamos, ó Deus, é para a glória do Teu nome, é para glorificar o Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para ver a Tua vontade, para aceitar aquilo que o Senhor tem para nós, para dizer: Senhor, nós queremos o Teu plano para a nossa vida e a Tua vontade, o Teu propósito, seja qual ele for. Senhor, que as nossas necessidades, que as nossas vontades não venham, ó Deus, em primeiro lugar, mas que possamos aprender a buscar o Teu reino e a Tua justiça antes de todas as coisas. Ó Deus, e que aquilo que o Senhor fizer por nós, que sirva de testemunho às pessoas do Teu poder, do Teu amor e da Tua glória através das nossas vidas. Senhor, nesse instante nós colocamos diante do Senhor cada pessoa que nesse instante abre o seu coração com a sua dificuldade. Ó Deus, as famílias, tem misericórdia, ó Deus, das famílias que enfrentam problemas de relacionamento nesse momento, pais com dificuldades com seus filhos, casais com dificuldades entre si, ó Deus, muitas dificuldades de diversas formas. Ó Deus, tem misericórdia dessas famílias, toma nas tuas mãos a cada uma, ó Deus, abençoa, dá sabedoria, abençoa aquelas famílias que estão nos assistindo durante todo esse tempo, a família da Sueli, a família da Albiana, ó Deus, a família da Cidinha, do Rosiron, da Maria, da Miriam Genu, do irmão Feliciano, da Eunice, as famílias da igreja, cada uma, ó Deus, tem misericórdia dos irmãos que são idosos, aquelas famílias que têm enfermos, como a irmã Nilza, ó Deus, a irmã Conceição, também a irmã Lucineide, a irmã Helenita, a irmã Sandra, a irmã Maria José, ó Deus, tantos idosos na nossa igreja que nesse momento estão isolados, irmão Silvia, a família do irmão Tim, ó Deus, a família da irmã Maria de Fátima, ó Deus, ela sempre tem colocado a sua família diante do Senhor, os avós do Carlos Alexandre, ó Deus, também as suas filhas, o seu irmão, ó Deus, tem misericórdia dessas vidas, tem misericórdia de cada família, ó Deus, e nesse instante nós colocamos diante do Senhor essas vidas, aquelas famílias que estão passando por dificuldades financeiras, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, nesse instante, sustenta os teus servos, abre as portas de trabalho para aquelas pessoas que precisam. Senhor Deus, também quero te pedir por aqueles que estão com Covid, ó Deus. Nós não conhecemos tantas pessoas que estão doentes, mas nós sabemos, imaginamos a angústia de cada uma nesse instante. Então tem misericórdia, ó Deus, trazendo paz, conforto, saúde e cura. Tem misericórdia do nosso mundo, das famílias que já estão enlutadas, dos profissionais de saúde que estão trabalhando. Ó Deus, uma situação tão difícil de enfermidade. Tem misericórdia do nosso Brasil, do nosso mundo, do nosso povo, da tua igreja. Sustenta a tua igreja materialmente, sustenta a tua igreja espiritualmente, sustenta cada servo do Senhor nesses dias. Senhor Deus, também queremos nesse instante colocar diante do Senhor, ó Deus, nossos familiares e amigos não crentes. Faz uma obra de salvação na vida dessas pessoas. Ó Deus, o tempo do fim está próximo, o Senhor está voltando. Ó Deus, nós precisamos ver a nossa família diante do Senhor. Então, ó Deus, toca nesses corações e abençoa. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Sobre todas as coisas o Senhor é Deus. O Senhor é santo, o Senhor é soberano. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Ó Deus, porque o Senhor é santo, o Senhor eu sou. O Senhor é o começo, o princípio, o fim. O Senhor é o meio de todas as coisas. Todas as coisas só existem por tua causa. Foram criadas pelo Senhor, existem e são sustentadas pelo Senhor e vão acabar conforme a tua vontade. Ó Deus, glória seja dada ao Senhor. Ó Deus, porque o Senhor é que é o dono de tudo que existe, é o dono das nossas vidas. Nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos a
tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante a sua mão, o seu rosto sobre as nossas vidas e nos dê a paz. É o que nós oramos, nós te pedimos e engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa te abençoar. Continue participando das nossas devocionais. E agora nós vamos escutar uma música. Eu sempre tenho colocado uma música e hoje eu escolhi uma música muito bonita do Grupo Logos, que se chama Situações. Uma música que marcou a minha vida espiritual e que eu espero que fale também ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim.